Salve, salve, rapaziada. Ótima noite. Viu, tá indo no ar sábado à noite e faltam menos de 24 horas para o início da Copa do Mundo. Finalmente vai começar o Mundial de 2022 lá no Catar. E obviamente, né, o R-City, um canal ainda um canal ainda que vive seu início, não tem grandes rendas. Obviamente a gente vai acompanhar a Copa do Mundo aqui no Brasil, mas vai tentar acompanhar todos os detalhes, trazer todas as informações lá do Mundial para deixar vocês muito bem informados. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, tá bom? Você que é novo aqui no R-City, seja muito bem-vindo. Teremos conteúdos diários aqui falando sobre Copa do Mundo. E você que já é da casa, muito obrigado pela companhia e muito obrigado pelo carinho de sempre. E hoje, Catar e Equador já está aqui embaixo, ó, o layoutzinho aqui, abertura da Copa do Mundo entre Catar e Equador, partida que será no domingo às 13 horas. Então, um jogo não é o jogo que todo mundo espera para uma abertura de Copa do Mundo, vamos falar bem a verdade, né? Mas Copa do Mundo é legal acompanhar todas as partidas. Então, Catar e Equador vai ser uma partida bacana para se acompanhar nessa tarde de domingo, até porque o Equador representa a América do Sul. Então, na abertura da Copa, teremos representantes sul-americanos. Então, o Equador joga contra os donos da casa. A partida é válida pelo Grupo A e será a única partida desse domingo, a abertura da Copa. Só terá esse jogo entre Catar e Equador e a partir de segundo o bicho pega. 4 partidas por dia, então aí é overdose de futebol. Para quem gosta de futebol, o período de Copa do Mundo é maravilhoso, né? Não tem o que reclamar. Infelizmente, a polêmica que está surgindo antes dessa partida entre Catar e Equador é por uma possível compra de resultados. Eu torço, sinceramente, que seja uma grande fake news, porém as fontes que informam são jornais tradicionais britânicos. Então a gente tem que falar sobre essa notícia, porque é uma notícia que acabou se espalhando aí, principalmente na última sexta-feira. O jornal britânico Daily Mail diz que membros da seleção anfitriã, da seleção do Catar, haviam oferecido cerca de 7 milhões, pouquinho mais de 7 milhões de dólares para a seleção equatoriana para uma possível vitória de 1-0 do Catar na abertura da Copa. Então, compra de resultados, né? Vender a estreia da Copa para a seleção do Catar vencer. Então, surgiu essa polêmica, nenhum dos lados ainda se pronunciou, e segundo o jornal Daily Mail, fontes catares e fontes equatorianas confirmaram essa possível compra de resultado. Essa compra estaria relacionada com lucros de casa de apostas, que seria um resultado interessante para as casas de apostas, porém, nada confirmado. Eu confesso que eu prefiro que isso seja uma fake news, torço para não ser nada disso, porque mancharia já logo na primeira partida da Copa uma polêmica dessa. Eu espero que fique estreitamente nas fake news. E o Equador ele chegou na Copa do Mundo chegando na quarta colocação das eliminatórias sul-americanas, garantiu a vaga direta para o Mundial. E o Catar não disputou as eliminatórias, obviamente, por ser o país sede da Copa do Mundo. E a seleção equatoriana ela vem de 8 partidas sem derrotas, porém são muitos empates, são 5 empates e 3 vitórias nesse período. Inclusive, as últimas 3 partidas antes da Copa, o Equador empatou as 3, que foi contra Iraque, Japão e Arábia Saudita. 2 seleções que estão no Mundial e uma que não está na disputa da Copa do Mundo. Então, a seleção do Equador empata bastante, mas também não perde há muito tempo. A última derrota foi lá no comecinho do ano. Então, o Equador vem de uma sequência aí sem derrotas. Já as vitórias, essas 3 vitórias são, com todo respeito, contra as fracas seleções de Mali, Cabo Verde e Nigéria. Nigéria um pouquinho à frente dessas 2 seleções que eu citei anteriormente. Porém, o Equador não acabou batendo uma seleção assim que imponha tanto respeito. Então, é uma seleção que chega com uma certa desconfiança na Copa do Mundo.
E o Catar vem de 2 resultados positivos. Ele venceu a Nicarágua e empatou contra o Chile. Enfrentou um sul-americano e empatou. O Chile nem está na Copa, mas é uma seleção que nos últimos anos vinha dando muito trabalho. Atualmente a seleção do Chile caiu bastante seu rendimento, tanto que nem chegou no Mundial. E a partida de abertura está aí na thumb do canal, vai ser no estádio Al Bayt Stadium. O estádio foi inaugurado em 2020 para a Copa do Mundo mesmo, e ele tem uma capacidade de 60 mil pessoas. Capacidade essa que certamente não terá um lugarzinho vago na partida de abertura, né, da Copa do Mundo. Então, 60 mil pessoas é a promessa de público para a partida de abertura da Copa. A seleção do Catar já jogou 3 vezes nesse estádio de abertura e venceu as 3 partidas. Ó, tá com um retrospecto bom jogando dentro do Al Bayt Stadium. Foram vitórias contra o Bahrein, contra o Iraque e contra os Emirados Árabes. Então o Catar está invicto e obviamente, busca manter essa invencibilidade. E Catar e Equador eles já se enfrentaram em 3 partidas na história. Foi uma vitória para cada seleção e um empate. A última partida foi em 2018 e quem venceu foi o Catar. Quem diria, né? O Catar, que é uma seleção jovem, a primeira Copa do Mundo do Catar na história, uma seleção sem tradição no futebol, mas venceu a seleção do Equador. Não que a seleção equatoriana tenha tanta história no futebol assim, mas é uma seleção, obviamente, mais tradicional do que a própria seleção Qatari. O Catar ele marcou 2 gols com Almoez Ali Abdullah, é difícil, hein? Um de Akram Afif e outro de Hassan Al-Haidoz. Então o Catar venceu por 4-3. Esses jogadores foram autores dos gols. E o Equador marcou com 2 com Ener Valencia e 1 com Cevallos. O Equador que teve um jogador a menos durante essa partida amistosa e acabou prejudicando a situação. Apesar que o Valência, que foi o autor dos 2 gols, foi expulso na reta final da partida, mas poderia ajudar de alguma forma, mas o Equador acabou sendo derrotado. Então, a última impressão que ficou entre esse confronto das seleções foi essa derrota do Equador para o Catar. Óbvio que os retrospectos não entram dentro de campo, mas são dados interessantes para a gente trazer, para saber sobre a história das seleções. Então, é um confronto que pode trazer emoção, porque essa partida em 2018, 4-3, partida de 7 gols para uma abertura de Copa do Mundo seria extremamente interessante. Vamos torcer para ser uma partida movimentada. A provável escalação do Catar é com Al-Shaeb, Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan e Ahmed. Na meiuca, Ratan, Boudiaf e Al-Haidoz. E a dupla de ataque com Ali e Afifi. Todos esses jogadores, interessante, né? Uma informação interessante, todos esses jogadores da seleção do Catar jogam no Catar. É um fato interessante e curioso. Eu acho difícil ter uma seleção que todos os jogadores jogam no seu país. E essa seleção do Catar tem essa curiosidade. Já a seleção do Equador, o provável Equador para a partida de estreia da Copa do Mundo, é com Domingues, Preciado, Torres, Rincap e Estupinã. Na meiuca, Gruezo, Caicedo e Cifuentes. E o trio de ataque com Plata, Valência e Ibarra. Já a seleção do Equador, interessante, né? Todos os jogadores da seleção do Catar jogam no Catar e os da seleção equatoriana, pelo menos o elenco titular, um joga no Equador, um na Bélgica, 2 no México, 2 na Alemanha, 2 na Inglaterra, um nos Estados Unidos, um na Espanha e um na Turquia. Então, a seleção equatoriana está espalhada por todos os cantos do mundo. Então, isso também, na minha humilde opinião, quer dizer que a seleção do Equador tem mais experiência com futebol europeu, tem mais uma malandragem ali do futebol do que a própria seleção do Catar. Eu acho que isso é um ponto positivo para a seleção equatoriana. O Catar tem o desfalque do Ahmed Alaeldin, que ele se machucou no amistoso contra a Albânia, que foi semana passada. Foi convocado para a Copa, mas poderá ser preservado nessa partida de estreia para não agravar sua lesão. Já o Equador
não está com Byron Castilho, que é um jogador importante da seleção equatoriana. Ele sofreu uma lesão grave no tornozelo durante um amistoso contra o Iraque no último dia 11, e ele não apareceu na lista de convocados, acabou sendo cortado devido a essa grave lesão, ficou de fora aí da Copa do Mundo. Olha, meu palpite inicial, né, conforme a gente sempre faz nos rapidinhas aqui no R-City, na minha opinião, o Equador é favorito, o Equador é muito favorito para essa partida contra o Catar. Acho que, com todo respeito, o Catar tem uma liga profissional, muitos jogadores brasileiros, inclusive, vão atuar no Catar, mas é uma liga muito abaixo do que o restante das ligas aí no mundo do futebol, que as principais ligas, obviamente. E o Equador, como eu disse na escalação, tem muitos jogadores que jogam na Europa, jogam em ligas mais competitivas. Inclusive no Equador tem o Arboleda, que joga no São Paulo, Liga Brasileira. É uma liga abaixo da Europa, óbvio, mas é uma liga competitiva. Então eu acredito em um favoritismo do Equador. Acho que o Catar é a primeira Copa do Mundo na história do Catar, e o Catar vai, enfim, vai curtir esse momento, vai sediar a Copa do Mundo. Mas eu disse até no Copeiros, né, nossa série de vídeos de Copa do Mundo, se você quiser acompanhar também, é só entrar aí no canal, já está entre os favoritos, está nas playlists lá o Copeiros. Acompanha lá o Copeiros com a gente também, que está falando sobre todas as seleções que vão disputar o Mundial. E o Catar é uma seleção assim que é semi-profissional. Eu, pela análise que eu, Gustavo, fez, né, meu companheiro aqui de canal, é uma seleção que beira até o amadorismo. Então, acredito que o Equador entra como muito favorito para essa partida, como todas as equipes do Grupo A vão entrar como favorito contra o Catar. Então, eu acredito em uma vitória de 2-0 do Equador. O Catar, óbvio, vai jogar com muita vontade, está jogando diante do seu público, mas eu acho que o Catar não terá seleções e forças o suficiente para vencer a seleção equatoriana. Então, eu acho que no primeiro jogo da Copa, a América do Sul vai fazer bonito e vai vencer essa partida de estreia e vai iniciar bem a jornada no Grupo A da Copa do Mundo. E você, qual que é seu palpite para a partida de hoje? Se inscreva aqui, de amanhã, aliás, né? Tô gravando isso no sábado, é domingo, tá indo no sábado à noite. Qual que é o seu palpite para a partida de amanhã? Se inscreva aqui no canal, comente também, comente seu placar também, dê essa força pra gente, curta o conteúdo para espalhar a palavra do R-City cada vez para mais longe, tá bom? Fico muito grato pela sua audiência e muito grato por essa ajuda. É de graça, dá essa força aí pra gente, tá bom? Grande abraço a todos e começou a Copa do Mundo. Copa do Mundo no R-City a todo vapor. Agora até o final da Copa falaremos apenas sobre a principal competição do planeta. Finalmente, que vontade que eu tava de começar essa Copa. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.